Desde pequenos, os samurais eram ensinados que o mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Para eles, a verdadeira batalha não acontecia no campo de guerra, mas dentro da própria mente. O silêncio, muitas vezes visto como fraqueza no mundo moderno, era para esses guerreiros uma forma suprema de poder. Eles sabiam que quem domina o silêncio domina a si mesmo, e quem domina a si mesmo torna-se invencível. A solidão, longe de ser evitada, era buscada com disciplina. Enquanto outros temiam ficar a sós com seus pensamentos, o samurai via nisso uma oportunidade de purificação. Ele se afastava do barulho do mundo para ouvir algo mais profundo, sua própria essência. Em tempos de paz, ele se retirava para as montanhas, não para descansar, mas para treinar. O silêncio das florestas, o som do vento cortando as folhas, tudo isso se tornava parte de seu aprendizado. Ele observava os movimentos da natureza como se fossem espelhos de sua própria alma. Enquanto o homem comum fala para preencher o vazio, o samurai silencia para expandir sua presença. Ele entende que as palavras têm poder, mas que o silêncio tem mais ainda. Em um mundo onde todos gritam para serem ouvidos, o guerreiro cala-se para ser respeitado. Ele sabe que quem fala demais revela seus medos, suas fraquezas, seus desejos. E quem silencia esconde sua força, sua estratégia, sua profundidade. Essa escolha pelo silêncio não era passiva. Era uma decisão consciente de se afastar do caos para desenvolver a clareza. Os samurais compreendiam que só na ausência de ruídos é possível ouvir o que realmente importa. O barulho constante da sociedade, opiniões, julgamentos, comparações, impede o homem de encontrar sua verdadeira voz. O samurai sabia que não podia se deixar moldar por vozes externas. Por isso, ele se retirava, não por covardia, mas por sabedoria. Ele sabia que a mente precisa de silêncio para se fortalecer. Muitos deles praticavam o zazen, a meditação sentada, por horas, dias, meses. Permanecer imóvel em completo silêncio era um treinamento que não exigia apenas disciplina física, mas uma força mental colossal. Durante essas práticas, eles enfrentavam seus próprios monstros internos, pensamentos obsessivos, medos, arrependimentos, tudo vinha à tona. Mas ao invés de fugir, eles permaneciam firmes, respirando. Sabiam que o domínio de si mesmo começa quando você para de fugir daquilo que sente. Essa capacidade de estar só, sem se sentir solitário, era um diferencial absoluto, porque o homem que depende dos outros para se sentir completo está sempre vulnerável. Mas o homem que encontra a paz dentro de si, esse ninguém controla. O samurai não treinava apenas para lutar contra inimigos externos. Ele treinava para não se tornar escravo de si mesmo. E isso só era possível com silêncio, com introspecção, com uma mente afiada como sua espada. A solidão, portanto, era um campo de treinamento invisível. Enquanto todos viam apenas um guerreiro isolado, ele estava se transformando em algo mais. Em alguém que não reage, mas escolhe. Que não se afeta, mas observa. Que não precisa provar nada, porque já sabe quem é. Essa postura silenciosa fazia dele um mestre da presença, alguém que mesmo calado impunha respeito. Porque quando um homem está em paz com seu próprio silêncio, ele não precisa mais gritar para ser ouvido. E esse poder do silêncio não se restringia ao campo espiritual. No campo de batalha, ele era essencial. Um samurai que agia impulsivamente, movido pela raiva ou pelo ego, era um homem morto. Mas aquele que observava, que ouvia, que calculava em silêncio, tinha vantagem. O silêncio o tornava imprevisível. Seus inimigos não sabiam o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele faria. E isso criava uma aura de mistério e temor. O silêncio era sua armadura invisível. Mesmo no momento de sacar a espada, o silêncio era respeitado. Não havia gritos, ameaças, discursos. Apenas um olhar, uma respiração profunda e a ação precisa. Para o samurai,
Cada movimento tinha que ser limpo, silencioso, eficiente. O ruído era um desperdício de energia. A palavra desnecessária, uma fraqueza. E a mente barulhenta, uma distração fatal. Ele sabia que o verdadeiro combate não é vencido com força, mas com clareza. E a clareza nasce do silêncio. Esse estilo de vida não é fácil, nem glamuroso. Requer coragem para se encarar sem máscaras. Requer disciplina para treinar quando ninguém está olhando. Requer força para dizer não ao mundo e sim à própria essência. Mas o samurai sabia. É nesse caminho que nasce a verdadeira liberdade. Porque quando o homem aprende a ficar só, ele se liberta da necessidade de agradar. Quando aprende a silenciar, se liberta da necessidade de convencer. E quando aprende a escutar sua própria alma, ele finalmente se torna aquilo que sempre buscou, um mestre de si mesmo. Os samurais compreendiam que o ruído externo, na maioria das vezes, é uma forma de distração. Cada conversa vazia, cada opinião não solicitada, cada estímulo exagerado cria pequenas rachaduras na mente. Aos poucos, o guerreiro se afasta de si mesmo, perdendo a clareza do que é essencial. Por isso, eles cultivavam o silêncio como se fosse uma espada oculta, uma arma invisível, porém afiada. O homem que se acostuma com o silêncio torna-se resistente ao caos. Ele aprende a observar antes de agir, a pensar antes de reagir, a escolher suas batalhas com sabedoria. Na cultura samurai, falar pouco era sinal de maturidade. Não porque o silêncio em si fosse uma virtude, mas porque ele revelava autocontrole. Um homem que não domina sua língua, não domina sua mente. E um homem sem domínio próprio, por mais forte que seja fisicamente, é fraco. O verdadeiro guerreiro não desperdiça palavras, assim como não desperdiça golpes. Cada ação precisa ter intenção, precisão e propósito. E isso só é possível quando há silêncio interior. Os samurais também sabiam que o silêncio tem o poder de desestabilizar. Em uma discussão, quem mantém o silêncio provoca insegurança no outro. Em uma negociação, quem fala menos controla mais. No combate, o silêncio é uma tática, uma estratégia, um escudo psicológico. Ele cria espaço para a dúvida no coração do inimigo. E onde há dúvida, não há força. Por isso, o guerreiro silencioso sempre foi mais temido do que o que grita. O barulho pode impressionar, mas é o silêncio que domina. Além disso, o silêncio favorece a observação. E quem observa com atenção percebe o que os outros ignoram. Pequenos gestos, mudanças sutis, sinais ocultos. O samurai treinava seus sentidos para captar tudo isso. O menor movimento de um adversário podia revelar sua próxima ação. Mas, para perceber o invisível, é preciso calar o que é ruidoso. É preciso silenciar os próprios pensamentos, cessar os julgamentos, abrir espaço para a percepção pura. O silêncio, nesse contexto, não é ausência, é presença total. A solidão era, muitas vezes, o solo fértil onde o silêncio florescia. Muitos samurais se afastavam da sociedade para viver por períodos em reclusão. Não porque desprezavam o convívio, mas porque entendiam que o crescimento mais profundo ocorre na ausência de distrações. Nas montanhas, nos templos, nas trilhas silenciosas, eles refinavam seu espírito, sem ninguém para aplaudir, para aprovar, para criticar. Apenas eles e sua essência. A espada, a mente e o silêncio. Essa jornada solitária não era triste, era poderosa. O homem que suporta estar só consigo mesmo, sem se perder em arrependimentos ou ilusões, desenvolve uma estabilidade inabalável. Ele não precisa de plateia para validar suas conquistas, não precisa de ruído para se sentir vivo. Sua paz não depende de fatores externos. E é justamente por isso que ele se torna perigoso para quem vive da aprovação dos outros. Porque ele não se vende, não se abala, não se distrai. Mesmo nas escolas de artes marciais,
O silêncio era parte do treinamento. Os dojos não eram lugares de conversa, mas de prática silenciosa. Cada movimento era repetido inúmeras vezes em silêncio, até que se tornasse parte do corpo. A fala era substituída pela atenção plena. A mente ruidosa não tinha espaço ali. O guerreiro aprendia a se conectar com seus movimentos, com sua respiração, com sua intenção. O silêncio permitia esse mergulho profundo na técnica e na essência da ação. O mais interessante é que esse poder do silêncio não era algo que os samurais mantinham apenas para si. Eles transmitiam isso em sua postura, em sua presença. Um verdadeiro samurai não precisava ameaçar, nem gritar. Sua calma já era suficiente para impor respeito. Sua serenidade era desconcertante. Ele podia entrar em um ambiente e, mesmo sem dizer uma palavra, ser notado, porque sua presença silenciosa carregava uma energia acumulada. Uma energia que vinha de anos de silêncio interior, de autocontrole, de autoconhecimento. Na filosofia samurai, ser forte não é levantar a voz. É não precisar fazê-lo. É estar tão centrado, tão seguro, tão sereno, que qualquer palavra se torna opcional. É perceber que o verdadeiro domínio não está em controlar os outros, mas em não ser controlado por nada, nem pela raiva, nem pelo orgulho, nem pelo medo. E o caminho para esse domínio sempre passa pela solidão, pela escolha deliberada de se afastar do ruído e mergulhar no próprio mundo interno. Os grandes mestres da espada não eram os mais falantes, mas os mais silenciosos. Não buscavam fama, mas clareza. Não treinavam para exibir força, mas para eliminar fraquezas internas. E sabiam que a maior dessas fraquezas é a mente indisciplinada. Aquela que precisa de distração constante, que teme o silêncio, que foge da verdade. Por isso, eles enfrentavam o silêncio como se fosse um inimigo. E ao vencê-lo, tornavam-se senhores de si. O silêncio, para eles, era um espelho. E como todo espelho, mostrava aquilo que ninguém queria ver. Inseguranças, traumas, vícios emocionais. Mas ao encarar esse reflexo sem fugir, o samurai purificava sua alma. Cada segundo em silêncio era uma lapidação. Cada minuto de solidão, uma forja. Ele se tornava menos dependente do mundo e mais conectado com seu próprio centro. E essa conexão, quando firmada, era impossível de romper, porque ela vinha da própria essência. Em um mundo que constantemente exige respostas rápidas, opiniões imediatas e reações automáticas, o samurai representava o oposto absoluto. Ele respondia com silêncio. Observava antes de se posicionar, e quando decidia falar ou agir, fazia isso com o peso de quem meditou longamente sobre cada escolha. Essa lentidão calculada não era fraqueza, era estratégia, porque no silêncio há poder de análise. E quem analisa com profundidade raramente erra. O samurai aprendia a ser paciente como a água e firme como a rocha. Duas qualidades impossíveis de cultivar em meio ao barulho. A solidão era também um processo de refinamento espiritual. Nos momentos em que todos buscavam distração ou entretenimento, o guerreiro buscava propósito. Ele sabia que a vida exterior é moldada pela vida interior. Por isso, cuidava da própria mente como quem cuida de um jardim, removendo pensamentos inúteis, cortando crenças limitantes, nutrindo ideias poderosas. E nada disso podia ser feito no meio da multidão. A sabedoria que ele carregava vinha de horas, dias, às vezes anos em retiro silencioso, porque certos aprendizados só florescem no silêncio profundo. Esse contato íntimo com o silêncio fazia o samurai perceber que a maioria das dores humanas vem da agitação mental, do excesso de pensamentos, da falta de foco, da confusão interna. O silêncio então tornava-se cura, um remédio amargo no início, porque expõe feridas, mas poderoso a longo prazo, porque purifica.
Ele não fugia do que sentia, não negava o que pensava, apenas observava. E nessa observação constante, a mente começava a se reorganizar. As emoções perdiam sua tirania, e a clareza surgia como o céu depois da tempestade. Essa clareza não era apenas um benefício pessoal, era uma vantagem tática. Um samurai claro em sua mente é perigoso porque vê o que os outros não enxergam. Enquanto o inimigo age tomado pela raiva ou pelo medo, o guerreiro silencioso já percebeu a brecha. Enquanto os outros se confundem com ruídos internos, ele avança com precisão. Ele não apenas age com inteligência, ele inspira respeito silencioso. Porque todo movimento dele carrega intenção. Toda pausa dele é carregada de presença, e isso impacta profundamente qualquer pessoa ao redor. O silêncio do samurai também ensinava algo essencial. A verdadeira força não precisa ser exibida. Um homem verdadeiramente forte não sente necessidade de provar nada. Sua segurança fala por si. Sua calma incomoda os inseguros. Sua disciplina irrita os indisciplinados. Sua presença expõe a ausência dos outros. E é justamente por isso que ele é temido, mesmo sem dizer uma palavra. O silêncio é sua declaração mais poderosa, porque ele não precisa vencer gritando. Ele vence simplesmente por estar em paz quando todos estão em guerra. Dentro desse silêncio há uma relação direta com o tempo. O samurai não se apressa. Ele entende que tudo tem seu momento, que decisões precipitadas costumam ser decisões erradas, que respostas imediatas costumam vir da vaidade, não da sabedoria. O silêncio permite que ele espere o tempo certo, que analise o cenário, que escute não apenas o que é dito, mas também o que está por trás das palavras. Isso transforma num estrategista natural, porque ao contrário dos apressados, ele enxerga o quadro inteiro antes de mover uma peça. Além disso, o silêncio revela o que realmente importa. No meio do barulho, tudo parece urgente, mas quando o ruído cessa, só o essencial permanece. O samurai usava o silêncio para identificar o que era ilusão e o que era verdade, o que era vaidade e o que era valor, o que era impulso e o que era destino. Essa triagem constante o libertava do excesso. Ele vivia com pouco, mas com propósito. Falava pouco, mas com impacto. Agia pouco, mas com precisão. E isso o tornava imensamente poderoso. Essa prática constante da introspecção transformava a mente do samurai em um templo. E assim como se respeita o silêncio de um templo, ele exigia respeito pelo próprio espaço interior. Não se deixava invadir por opiniões externas, não se permitia manipular por pressões sociais. O silêncio o blindava. Era como um escudo invisível que o protegia do caos do mundo. E isso o tornava estável. Enquanto outros oscilavam, ele permanecia firme. Enquanto outros buscavam respostas fora, ele as encontrava dentro. No silêncio, o samurai também encontrava algo que poucos homens conhecem: a verdadeira coisa sobre si mesmo. Porque quando tudo se cala, a máscara cai. Os desejos falsos se dissolvem. Os medos verdadeiros aparecem. E é nesse momento que o guerreiro se confronta com o que realmente é. Muitos não suportam essa visão, mas o samurai, treinado para enfrentar qualquer inimigo, encara a si mesmo com a mesma coragem. E ao fazer isso, começa o verdadeiro processo de transformação, porque o homem que conhece suas sombras também conhece o seu poder. É por isso que o silêncio era tratado como uma disciplina diária. Assim como treinavam a espada, treinavam o silêncio, porque sabiam que uma mente barulhenta pode ser mais perigosa do que uma lâmina afiada, e que a maior vitória não é vencer o outro, mas a si mesmo. Dominar a própria mente, silenciar os impulsos, escutar a intuição. Esse era o verdadeiro caminho do guerreiro, um caminho que não dependia de reconhecimento, de fama ou de recompensas externas, apenas de uma jornada interior, silenciosa e constante. O silêncio era também uma maneira de se manter livre. Um samurai que falava demais se tornava previsível. Suas intenções escapavam pelas palavras.
Seus sentimentos ficavam expostos, suas estratégias comprometidas. Mas o silêncio mantinha tudo isso guardado. Era como um véu que o separava do olhar alheio, protegendo sua mente de invasões. Ele sabia que, ao não revelar, preservava, que ao não reagir, mantinha o controle, e que, ao não falar, mantinha o mistério, e com o mistério, o poder. A presença silenciosa de um samurai em um ambiente criava uma tensão natural. Ele não precisava ameaçar ninguém. Sua postura, seu olhar sereno, sua ausência de pressa, tudo isso gerava uma atmosfera de respeito involuntário. Era como se seu silêncio gritasse mais alto do que qualquer palavra. E esse domínio sutil da energia ao redor era fruto de um trabalho constante sobre si mesmo. Um guerreiro barulhento pode até assustar, mas é o guerreiro calado que perturba, porque ninguém sabe o que ele está pensando nem o que pretende fazer. E o desconhecido sempre gera temor. Essa sabedoria do silêncio se estendia a todos os aspectos da vida. O samurai sabia que falar demais desgasta a própria energia, que reclamar é se apequenar, que justificar-se o tempo todo é sinal de insegurança. Ele evitava tudo isso. Sua vida era uma constante economia de palavras e uma abundância de significado. Quando falava, era com peso. Quando se movia, era com direção. Quando se calava, era com consciência. Nada nele era gratuito. Cada gesto, cada pausa, cada silêncio carregava intenção. A solidão reforçava essa prática, porque é na ausência de testemunhas que o caráter se forma de verdade. Quando não há ninguém olhando, o homem se revela a si mesmo. É nesse espaço solitário que o guerreiro testa sua integridade. Ninguém aplaude, ninguém critica, ninguém cobra. E ainda assim, ele se mantém firme, disciplinado, atento. Porque entende que a verdadeira força está em fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Esse compromisso silencioso consigo mesmo era o que moldava seu espírito de aço. O silêncio também o protegia emocionalmente. Num mundo onde todos reagem à mínima provocação, onde o orgulho grita mais alto que a razão, o samurai aprendia a silenciar as emoções antes de serem dominados por elas. Não que ele fosse frio ou insensível, pelo contrário, mas ele sabia que uma emoção não controlada podia ser usada contra ele. Um inimigo esperto não precisa de espada se souber tocar nos pontos fracos de sua mente. Por isso, ele treinava o domínio das emoções como treinava sua espada, todos os dias, com paciência, com seriedade, com foco absoluto. Esse silêncio emocional era sua proteção. Quando insultado, não reagia. Quando provocado, não respondia. Quando desafiado, apenas observava. Porque ele sabia que, muitas vezes, a verdadeira batalha é vencida sem que se saque a espada. É vencida na mente, na calma, na resistência silenciosa. Ele compreendia que o homem que se irrita facilmente é um homem fácil de manipular. Mas o que permanece em silêncio, ainda que por dentro sinta o fogo da raiva, é um homem indomável. Havia também um aspecto quase espiritual no silêncio samurai. Através da introspecção silenciosa, o guerreiro buscava não apenas o domínio sobre si mesmo, mas a conexão com algo maior. Chamava isso de harmonia com o caminho. Não um caminho físico, mas um modo de viver em sintonia com a verdade, com a natureza, com a justiça. E para escutar esse caminho, era preciso silenciar tudo o que era ruído, tanto de fora quanto de dentro. Porque o caminho não grita, ele sussurra, e só quem vive em silêncio é capaz de escutá-lo. Essa conexão profunda fazia com que o samurai não temesse a morte, porque ele já havia morrido simbolicamente muitas vezes em seus silêncios. Já havia enfrentado a perda, a dor, a dúvida, tudo sozinho. E ao sobreviver a isso, percebeu que a morte real não era o fim, mas apenas parte do fluxo. O silêncio o preparava para a morte porque o colocava em contato com o que é eterno, a consciência. Ele entendia que sua identidade não estava em títulos,
posses ou reconhecimento. Estava em sua clareza interior. E essa clareza era cultivada no silêncio. Ao longo da vida, o guerreiro se tornava cada vez mais silencioso, não por amargura, mas por sabedoria. Ele percebia que muitas discussões são inúteis, que muitas opiniões são passageiras, que muitas brigas não levam a nada. E assim, escolhia o silêncio como sua resposta. Não como fuga, mas como declaração. Um homem que não se justifica, que não se exalta, que não se desespera, comunica mais do que 1000 palavras poderiam comunicar. Comunica maturidade, comunica presença, comunica poder. Nos momentos finais de sua jornada, o silêncio do samurai se torna ainda mais profundo. Ele já não busca provar nada, convencer ninguém, vencer nenhuma disputa. Apenas caminha, observa e permanece em paz. Porque ele sabe que no fim tudo passa e que aquilo que ele construiu dentro de si, sua disciplina, sua calma, sua clareza, isso ninguém pode tirar. Essa é a verdadeira vitória. Não contra os outros, mas contra si mesmo. E ela é conquistada não com gritos, mas com silêncio. O mundo moderno tenta nos convencer de que precisamos estar sempre conectados, sempre opinando, sempre nos mostrando. Mas os samurais deixaram um legado diferente. Um legado que diz que há mais poder em um homem silencioso do que em 1000 vozes tentando chamar a atenção. Que o verdadeiro respeito não é exigido, mas naturalmente concedido àqueles que sabem se conter. E que a liberdade só é possível quando a mente está em silêncio. Seguir o exemplo dos samurais é escolher um caminho solitário, mas pleno. É desligar-se do barulho exterior para se conectar com o que realmente importa. É aprender que nem todo silêncio é vazio. Alguns silêncios são cheios de presença, de propósito, de força. E é nesse silêncio que mora o verdadeiro poder. O poder de não ser dominado, de não se perder, de não se curvar. O poder de ser mestre de si mesmo.